Boa noite, pessoal, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Queria dirigir o meu abraço a todos os nossos queridos jovens de todas as congregações aí da nossa Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Agradecer aí, pastor Giovanni, pela honra de poder dirigir a vocês, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. E tá frio aqui, né? Tá frio, por isso que eu até coloquei moletom, que não sei quanto tá a temperatura na casa de vocês, mas aqui a gente tá aqui em cima da cidade de Cuiabá, no ponto mais alto. Tá batendo um vento muito forte aqui, eu tô com frio. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus para esse tempo que nós estamos passando. E essa palavra está lá em Filipenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 7. Eu acho que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, mas se você puder também procurar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 7. Na Nova Almeida, diz assim: Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi escrita mais ou menos em meados, aí, no comecinho da década de 60 depois de Cristo, quando Paulo mesmo estava preso na cidade de Roma. Essa carta curta, porém muito importante, fala basicamente de como um cristão, um crente, deve viver como um cidadão da pátria celestial. E Paulo envia essa carta à igreja que está na região de Filipos, uma comunidade especial, pois fora a primeira igreja que ele plantou em solo europeu. E a situação de Paulo não era lá muito boa. Aliás, poucas são as vezes em que vemos Paulo desfrutando de um estado de conforto. Ele já estava provavelmente idoso, na parte final do seu ministério, já sem vitalidade da juventude e abandonado por muitos e preso na capital do mundo, a cidade de Roma. E ele manda essa carta para agradecer a generosidade dos irmãos de Filipos, que enviaram uma contribuição financeira por meio de Epafrodito, e ao mesmo tempo ele aproveita para dar algumas diretrizes importantes a essa comunidade tão querida. E entre muitas exortações, e levando em consideração a situação precária que Paulo estava vivendo, em nenhum lugar vemos um sentimento, por exemplo, de autocomiseração do apóstolo. Muito pelo contrário. Esse evangelho que foi revelado por meio de Cristo Jesus era um motivo suficiente para que ele, Paulo, inspirasse os seus ouvintes em Filipos a permanecerem firmes no Senhor. E baseado no seu próprio exemplo e no Evangelho, já no último capítulo dessa carta, Paulo, ao se despedir dos filipenses, nos ensina algumas lições de como nós, né, os crentes em Jesus Cristo, devemos encarar a vida como um todo, especialmente nos momentos que as coisas não vão tão bem assim. No versículo 2, o apóstolo Paulo cita duas mulheres pelo nome, Evódia e Sintique. E pelo que a gente pode notar pelo texto, elas estavam vivendo um momento de tensão, um problema de relacionamento entre elas. Elas estavam brigando. As duas eram cooperadoras no ministério de Paulo, mas aconteceu alguma coisa que fez com que elas estivessem numa situação de conflito. Por isso, Paulo pede aos líderes e os bispos da igreja de Filipe que auxiliem essas duas mulheres visando a sua reconciliação. Essas duas mulheres não eram mulheres quaisquer. Elas eram cooperadoras com Paulo na pregação do evangelho junto com um jovem chamado Clemente. O relacionamento conflituoso delas é um reflexo de como pode estar também a minha e a sua vida.
salvos, é verdade, mas ainda nesse corpo. Nós estamos vulneráveis a todos os tipos de conflito, incluindo conflitos entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus, incluindo conflitos que não nascem dentro de nós, mas que são impostos fora de nós, como, por exemplo, essa situação pandêmica que nós estamos vivendo. A vida cristã não é lá muito fácil. E como você já deve ter percebido, tem muito mais momentos de dissabor do que momentos de efetiva alegria. E é nesse contexto que Paulo nos ensina algumas disposições, ou seja, algumas atitudes que os crentes devem ter em relação à vida e à vida cristã. E o que Paulo ensina não é apenas uma série de ensinamentos teóricos ou de cunho ético e moral. Não, era realmente aquilo que Paulo estava vivendo. Paulo vivendo uma situação difícil, porém, vivendo a verdadeira alegria, vivendo a verdadeira paz. Eram sentimentos e eram disposições, eram exortações que estavam lastreadas na própria vida do apóstolo Paulo. E baseado nesse texto, eu queria compartilhar com todos vocês três atitudes atitudes importantes que o apóstolo Paulo ele nos dá, exortando os crentes a terem a sua vida cristã de maneira rotineira, de maneira santa, de maneira agradável ao Senhor. Em primeiro lugar, a dica que o apóstolo Paulo nos dá, em primeiro lugar, é o seguinte: alegrem-se em todas as circunstâncias no Senhor. Versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo deixa claro que a primeira disposição que devemos ter como participantes da obra do Evangelho é ter alegria no coração. Entretanto, essa alegria não é um simples bem-estar, um acesso de riso, ou um acesso de gargalhada sem propósito, muito pelo contrário. A alegria que Paulo está mencionando tem relação com o sentimento que surge do coração daqueles que realmente entenderam e vivem a realidade do Evangelho, independente das circunstâncias que possam estar vivendo. Embora Paulo mesmo estivesse em maus lençóis, ele cita a palavra alegria por 5 vezes nessa carta, com a disposição, a atitude básica daqueles que são realmente crentes em Jesus Cristo. E a verdadeira alegria só pode ser experimentada, só pode ser vivida em Jesus, no Senhor. Porque Jesus Cristo, ele é a razão da nossa alegria. E se Cristo é o motivo da nossa alegria, devemos nos alegrar em todo o tempo, sempre e em todas as circunstâncias. O verbo que Paulo usa está no imperativo, alegrai-vos, ou seja, não é fique feliz quando a situação estiver boa ou fique feliz quando você se sentir bem, não. Alegrem-se em todo momento. E o texto não diz que Deus vai te alegrar ou que as circunstâncias da vida vão te trazer alegria, não. O sujeito do verbo se alegrar é você, nós. A alegria é minha, a tua, como resposta diante da obra que Deus realizou em nossas vidas. E o mandamento da alegria é tão importante que Paulo repete no mesmo versículo 2 vezes essa ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meus amados irmãos, a alegria é uma disposição interna, e quando você está alegre, o maior beneficiado é você mesmo. Tudo que fazemos para Deus e em nome dele deve ser feito com alegria. E um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida foi quando um pastor veio para mim e me ensinou o seguinte: meu filho, a obra de Deus deve ser feita com alegria, porque do contrário, não terá nenhuma validade para você. Você pode até ser bênção para outras pessoas, mas o seu ministério não vai te abençoar. Meus jovens, meus queridos irmãos, o convite do Senhor nessa noite para você é que, independente das situações, nós possamos encontrar o verdadeiro motivo da alegria no Senhor. O salmista diz lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto.
Alegria, meus irmãos, com alegria, sirvamos a Deus com essa disposição. E com essa alegria que também Paulo nos ensina, por exemplo, a contribuir. 2 Coríntios 9,17, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos ficar alegres por causa de tudo o que Jesus tem feito em nossas vidas. Lembre-se que antes do Evangelho você era uma pessoa miserável, destinada a ir para o inferno e governada por Satanás. E hoje, uma vez que você foi salvo por Jesus, você foi feito filho de Deus e você é considerado por Deus uma nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos ter essa disposição em todas as circunstâncias e em todos os momentos. E a segunda lição que Paulo nos ensina é o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo de número 5. Se a alegria no Senhor é algo que traz benefícios e bênçãos para você, a sua moderação é algo que edifica o próximo. É interessante notar que essa palavra moderação aparece 5 vezes aqui no Novo Testamento e tem um sentido bastante amplo. Quando falamos de moderação, vem, por exemplo, e geralmente à nossa mente, algo proibitivo, não é verdade? Daquela mesa farta de comida que você tem que ser moderado ao consumir, moderado no seu tom, nas conversas, não fofocar, você ser comedido, falar menos. Mas não é só desse sentido que a palavra de Deus está nos falando, algo mais restritivo. Ser moderado no contexto grego e romano, dentro da qual Paulo está escrevendo, também significa ser alguém amável, paciente, generoso, magnânimo. Ou seja, a moderação que o texto nos revela diz respeito a um coração grande e generoso, voltado para o outro. E devemos ter sempre um coração aberto às pessoas. Não um coração egoísta, mas sim altruísta. A moderação a qual Paulo se refere não diz respeito a você, mas a todos os homens. Porque seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E a mesma moderação que Paulo demonstra por meio da sua própria vida, quando diz que para ele mesmo, sendo melhor partir para a glória, ele achava por necessidade permanecer ainda nessa vida, passando ainda dificuldades, mas para edificar a vida dos seus amados irmãos em Cristo. Se a alegria do Senhor nos traz benefícios internos, essa mesma alegria nos move a termos um coração generoso, a abençoarmos e sermos canal de bênção para outras pessoas. A mesma moderação, grandeza em relação ao outro que Cristo mesmo teve, de forma perfeita, quando demonstrou na cruz do Calvário, morrendo pelos pecadores, mesmo ele sendo Deus junto ao Pai e ao Espírito Santo. A moderação que Cristo nos mostrou e que Paulo também experimentou é a mesma que somos ordenados a ter e a praticar. Isso quer dizer que devemos ganhar para Jesus todos aqueles que nos cercam pelo testemunho e pelo padrão e por aquilo que as pessoas conseguem enxergar em nossas vidas. Ora, se o nosso coração se alegra no Senhor, eu creio que o ser moderado diante das pessoas é a atitude mais natural que possa acontecer. Quando você tem a firme certeza da salvação e do seu papel no reino de Deus, e com isso serve ao Senhor com alegria, o maior reflexo disso vem em como você trata e serve as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são o seu próximo. E um detalhe, o versículo 6 termina dizendo o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Jesus está perto no sentido que a sua volta é iminente. E pelo seu retorno estar tão perto, devemos, mais do que nunca, mais do que antes, sermos moderados,
sermos exemplos vivos diante, especialmente, daqueles que não conhecem a Jesus. Mas também perto está o Senhor, no sentido que Ele está prestando atenção em todos os nossos atos. Ele está perto de nós. Ou seja, Jesus espera que nós sejamos abertos ao outro, moderados. Porque antes de tudo, Ele foi moderado, generoso, compassivo com cada um de nós. Que essa alegria que nos move não seja uma alegria apenas egoísta, de algo que eu sinto no meu coração, mas que seja uma alegria que possa fluir, transbordar para fora, na medida em que eu possa olhar para o outro, possa enxergá-lo com amor e possa ser generoso com ele, amando ele com todas as nossas forças. E em terceiro lugar, sejam gratos em oração para experimentarem a paz de Deus. Paulo termina dizendo no versículo 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Está aí algo que hoje em dia é muito difícil de obedecer. Com frequência, os especialistas dizem que a ansiedade é a doença do século. E ainda hoje, em tempos aí em que todo mundo tem medo de morrer, a ansiedade está à flor da pele. Quantos de nós já fomos afligidos ou direta ou indiretamente por essa pandemia? E quanta dor isso causa no nosso coração. E quanto ansioso nós ficamos diante de Deus em não saber o que vai acontecer com a gente em um futuro perto ou com a vida de nossos queridos. E embora a ansiedade faça parte do nosso processo de defesa natural, a ansiedade anormal que vivemos hoje tem uma causa espiritual. Andamos ansiosos porque nos falta a certeza das coisas que nos trazem paz. Ficamos ansiosos, por exemplo, em ver os nossos pais, se eles vão ter empregos ou não. Ficamos ansiosos com a nossa vida profissional, porque afinal, vivemos em um tempo de crise. E quem vai garantir o nosso amanhã, o pão de amanhã? Ficamos ansiosos espiritualmente porque nos falta a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ficamos preocupados porque, na verdade, entregamos tudo a Deus, menos o controle do nosso futuro, o controle sobre a nossa vida. Contra a ansiedade, o apóstolo Paulo nos indica apenas um remédio. Qual remédio é esse? Falar com Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E é a segunda vez que temos a palavra sempre nesse texto. Paulo já havia ensinado que deveríamos nos alegrar sempre, ou seja, em todas as circunstâncias. E a oração deve ser feita também sempre a despeito de tudo o que está acontecendo, porque a oração é um santo remédio. A oração não é a garantia de que tudo o que você pedir a Deus será feito do jeito que você quer. A oração não é isso. E muita gente se frustra porque acha que a oração é a garantia que Deus vai ouvir você, da maneira que você quer, do jeito que você acha apropriado. Não, oração é aquele momento em que você se apresenta diante de Deus, com seus pedidos, com suas demandas, falando tudo o que você quer falar para Deus, mas ao mesmo tempo com o coração aberto para que pouco a pouco Deus vá moldando o seu coração, para que lá no final você esteja pedindo não a sua vontade, mas você esteja orando a Deus. Deus, eu quero que a sua vontade seja feita em nossa vida. E Deus quer ouvir você. Paulo vai além dessa receita, não somente aplicando o remédio, mas falando até a dose, a posologia desse santo medicamento que é a oração. Para vencer a ansiedade, você deve orar com ações de graça. Paulo fala de gratidão, pois ele próprio mostrou que era com esse sentimento que ele orava a Deus em favor dos próprios filipenses. Isso está muito claro na abertura da carta no capítulo 1.
E a ansiedade que bate no nosso coração, na verdade, é decorrente do nosso anseio de querer sempre ver, tocar e manipular aquilo que está à frente de nós. Ninguém fica ansioso pelo passado. Todo mundo fica ansioso por aquilo que está à nossa frente. Mas a gratidão é se deleitar na presença de Deus, dando glória a Ele em tudo e sabendo que Deus, o nosso Senhor, nos sustenta em todos os momentos e em todas as circunstâncias. A oração com gratidão é se deleitar na certeza de que estamos falando com o Senhor do universo, com aquele que fez todas as coisas, com a palavra de seu poder, com aquele Pai perfeito que nos deu do seu próprio Filho para nos redimir. E é somente assim que a paz de Deus, que é fora de qualquer paz que podemos experimentar no mundo, que essa paz invade o nosso coração, guardando a nossa mente, nossos sentimentos intactos e santificados em Cristo Jesus. As maiores batalhas nós costumamos perder na mente e no coração. Mas a palavra nos garante que quando nos entregamos a Deus em oração feita com gratidão, Ele há de nos guardar. E aquele a quem Deus guarda, nem o diabo pode tocar. Mais uma vez o versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu jovem, minha jovem, meu querido, se nessa noite você estiver aflito, ou desesperado, ou ansioso, e você quer uma resposta de Deus, deixe que a paz de Deus habite em você. Ore a Deus. Confie toda a sua vida a Ele. O Deus que fez a terra, o céu, o mar e tudo que existe nesse mundo é o mesmo Deus que tem o poder absoluto para cuidar de cada um de vocês. Porque até os mínimos detalhes da sua vida, Deus nos conhece e Deus há de nos guardar. Meus amados irmãos e irmãs, por vezes somos como Evódia e Sintique, que embora mergulhados nos trabalhos da igreja, cada qual servindo a Deus fielmente no mundo, ainda somos vulneráveis às dificuldades e às vicissitudes que essa vida nos impõe. Qual deve ser nossa disposição como homens e mulheres de Deus, eleitos do Senhor, povo de Deus? 3 coisas. Alegre-se no Senhor em qualquer circunstância. Seja generoso, ou seja moderado em qualquer situação. E em tudo, ore a Deus com gratidão. Alegria no Senhor que abençoa você mesmo. Moderação que abençoa o teu próximo, pois o Senhor está perto. E por fim, a oração com gratidão, que dá paz ao nosso coração de uma maneira que excede todo o nosso entendimento. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra na sua vida e no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu nome, porque é verdade, Senhor, que todos nós estamos vivendo tempos muito complicados. Existem jovens aqui que não conseguem estudar por causa da pandemia, não conseguem trabalhar. Famílias cuja renda diminuiu drasticamente. Situações, ó Senhor, que lidam com a nossa saúde e a saúde dos nossos queridos irmãos, amigos, familiares. Tempos muito difíceis, mas, Senhor, pedimos em nome de Jesus, que pelo Teu poder que age em nós, por meio da presença do Teu Espírito em nossas vidas, o Senhor possa encorajar cada jovem a permanecer alegre no Senhor, vislumbrando, ó Pai, o Teu cuidado. Que cada jovem possa permanecer, ó Deus, com um espírito generoso e atento às necessidades do próximo. E que também possamos em todas as coisas derramar o nosso coração, as nossas angústias, nossas ansiedades e todas as dificuldades com gratidão diante de um Deus que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.